A graça do Senhor esteja sobre todos nós, meus irmãos, sobre a Igreja de Cristo em toda a terra. Amém. Louvado seja o nosso Deus que nos dá esse prazer, esse privilégio de nos reunirmos aqui para cultuar e adorar o nome do Senhor e nesse instante, pela sua misericórdia e graça, sermos alimentados pela sua maravilhosa, bendita e perfeita palavra do nosso Deus. Convido então os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 1, irei fazer a leitura dos versículos 35 a 42. Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 35 a 42. Vou convidar a igreja a se colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor, para essa leitura. Nos diz assim o evangelista João, o apóstolo amado, capítulo 1, a partir do versículo 35. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a 10ª hora. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Oremos mais uma vez, meus irmãos, feche seus olhos. Santíssimo Deus, Senhor Todo-Poderoso, mas o Senhor que é ao mesmo tempo amável, cheio de compaixão, de bondade e misericórdia para com o teu povo de maneira especial. Estamos diante da tua palavra neste momento, Senhor, e carecemos da tua assistência, da tua iluminação, da tua presença em nossas vidas, para que possamos compreender, receber e compreender e aplicar em nossas vidas a tua palavra. Que o Senhor nos assista, que o Senhor abençoe neste instante, Pai, a tua igreja reunida aqui e que sejamos fortalecidos, ó Pai, pelo poder da tua palavra, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, queridos irmãos. Estamos nos aproximando da Páscoa e é evidente que por essa razão estamos divulgando o culto das 7 palavras e o culto da ressurreição também. E quando nós chegamos no culto das 7 palavras, por exemplo, fica muito enfatizado a palavra Cordeiro. O Cordeiro Pascal, que é o próprio Jesus Cristo. Aquele que veio morrer no meu e no seu lugar. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para esta anunciação de João e discorrer, com base nesse texto, o nosso sermão nesta noite, quando ele diz: Eis o Cordeiro de Deus. Queridos, esse texto aqui é uma sequência de encontros ou de ações de João no Rio Jordão, batizando o seu batismo, o batismo com água,
fazendo ali, cumprindo ali a sua missão como aquele que veio a ser o arauto do rei, aquele que veio preparar o caminho para o Senhor Jesus Cristo. E João já tinha narrado outros 2 encontros antes dele narrar esse dia aqui especial, que vem a ser o 3º dia, que João narra nos Atos, João apóstolo, que é o autor do Evangelho, nos Atos de João Batista, ali no Rio Jordão. E João ali, ele tem essa proximidade, ele tem esse relacionamento. Jesus está muito próximo de João Batista. No 2º dia ou dia anterior, já que este é o 3º, Jesus já tinha vindo na direção de João Batista para ser batizado. Mas agora, nesse 3º dia, João novamente está ali nas imediações do Rio Jordão, agora no 3º dia, não mais com a multidão, nesse registro que João, o apóstolo, faz do João Batista. Ele registra o momento agora em que João Batista está apenas com os 2 discípulos, ou ele dá esse destaque de João com os seus 2 discípulos, André e o próprio apóstolo João, que escreve esse maravilhoso evangelho. André e João estão ali com João Batista. E de repente, João Batista olha adiante, levanta os olhos, ele vê Jesus passando, não mais vindo na direção dele. E essas palavras de João Batista acontecem exatamente neste momento, quando ele não perde esta maravilhosa oportunidade. Ele levanta os olhos adiante e vê Jesus passando. Jesus certamente passava em direção à sua morada, em direção à sua própria casa. E João ali, como um bom discipulador, como um bom evangelista, como um bom anunciador das boas obras ou da chegada do reino de Deus, ele não perde essa oportunidade em relação aos 2 discípulos que ele tem diante de si, e ele aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus. Ele chama, portanto, a atenção dos seus 2 discípulos para aquilo que é mais importante. E na sequência do texto, o apóstolo João nos informa que esses 2 discípulos seguem a Jesus Cristo. E enquanto eles estão seguindo a Jesus, que caminha em direção à sua própria casa, Jesus logo percebe que está sendo seguido e ele volta-se para os 2 discípulos e os analisa rapidamente e faz essa pergunta para os discípulos. Veja que a pergunta de Jesus não é: quem vocês estão procurando? Mas a pergunta de Jesus é: o que estão procurando? O que vocês estão procurando? É uma pergunta que chama a nossa atenção para algo que é mais profundo aqui. E eles respondem, reconhecendo que Jesus é o Mestre, porque ele se dirige a Jesus dizendo Rabi, que traduzido quer dizer mestre. Portanto, eles reconhecem em Jesus ali a autoridade divina. E eles dizem para Jesus, a resposta deles é curiosa. Eles não respondem claramente, mas eles respondem com as palavras, com uma pergunta: onde moras? Onde se hospeda? Onde você está atualmente? E Jesus responde para eles. Mas, meus queridos irmãos, nas entrelinhas, essa resposta dos discípulos para Jesus é como que um pedido para serem convidados, para estarem a sós com Jesus, para terem um tempo mais exclusivo com Jesus. Eles, na verdade, estão pedindo: convida-nos para ir à tua casa, porque nós queremos estar a sós contigo, como o nosso Mestre, o nosso Senhor. E Jesus então
diante dessa pergunta e nas entrelinhas desse convite, Jesus diz para eles: venham e vocês verão onde eu estou morando, onde eu habito. O convite de Jesus para esses discípulos foi aceito por eles, e a partir deste momento em que eles são recebidos por Jesus, eles se tornam discípulos de Jesus. Algo impactante aconteceu na vida desses dois homens que marcou a vida deles para sempre. De tal maneira, irmãos, que aí está no texto que João, ele jamais se esqueceu deste momento. E talvez você já tenha passado por uma experiência assim de algo especial que aconteceu na sua vida. Talvez você não lembre de outros detalhes, mas talvez você não esqueça daquele dia e nem daquela hora. Algo foi tão importante que parece que o tempo parou, e tudo indica que é por isso que ele registra a hora, uma hora, ou a hora que isto aconteceu. O texto diz que era cerca da 10ª hora, possivelmente cerca das 16 horas, 4 horas da tarde. E o texto diz que eles permaneceram com Jesus aquele dia. Eles foram recebidos por Jesus na sua própria casa. E essa experiência foi tão marcante para o apóstolo João, que ao escrever o Evangelho, ele diz: olha, eu me lembro, foi por volta das 16 horas que nós fomos recebidos pelo Senhor, dado o que de especial aconteceu ao serem convidados por Jesus. O texto nos diz na sequência que isso que eles descobriram, este que eles conheceram, foi tão extraordinário, essa experiência, irmãos, ao conhecerem o Cordeiro de Deus apontado por João Batista, que eles não se satisfazem em ficar com esse conhecimento para eles próprios. E o texto nos dá os passos seguintes e nos diz que André vai ao encontro, ou ele encontra o seu irmão. E o irmão de André não é ninguém menos do que o Pedro, que vem a ser o líder dos apóstolos. E André diz para o seu irmão: nós achamos o Messias, nós encontramos o Mestre, nós encontramos o Cordeiro. E certamente tudo indica que João também faz o mesmo com o seu irmão Tiago. Ele também vai ao encontro de Tiago e anuncia: olha, nós encontramos aquele que nós buscávamos, o Messias. E por que nós podemos dizer isso? O Evangelho de Marcos, lá no capítulo 1, versículo 29, narra a presença dos 4 ali como discípulos do Senhor Jesus Cristo. André certamente saudou a Pedro dizendo: achamos o Messias. Certamente eles estavam ansiosos por esse encontro. Eles já vinham buscando encontrar o Mestre, buscando encontrar Messias. Mas o curioso vem ainda agora, quando André traz o seu irmão. O texto diz que André vai e anuncia: encontramos o Messias. Percebe aqui a evangelização, o anúncio. E diz que ele é trazido, André o traz à presença de Jesus Cristo. E quando Pedro é trazido à presença de Jesus, Jesus o examina, Jesus o recebe, olha, faz ali uma análise de João, uma avaliação. Quando você encontra com alguém, você dá aquela analisada. E Jesus diz o seguinte para João, no texto aí: você é Simão. Jesus não conhecia Pedro. Eles estão encontrando com Jesus agora, esses irmãos, portanto não era alguém conhecido. Mas Jesus é o Deus encarnado. E aqui, irmãos, o texto é narrado nessa perspectiva de mostrar o poder de Jesus. Ele está mostrando a sua onisciência, apontando para coisas que ainda irão acontecer. Jesus diz: você, Simão, você é Simão, você é filho de João. Ele conhecia, aqui no caso ele revelou, saber, embora não conhecesse quem era o pai
E quem era que estava diante dele ali? E mais do que isto, Jesus aqui já traz uma profecia, uma promessa importante para Pedro. Ele diz que ele é Simão, mas ele será chamado Cefas. E vocês sabem o que significa a palavra Cefas, que é Pedro, ou você também pode entender rocha. É aquele que mais adiante Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Veja quantas coisas extraordinárias aconteceram aqui. Jesus recebendo os dois em sua casa, a vida deles sendo impactadas, de maneira que eles não esqueceram aquele dia, aquela hora. Eles foram em busca e anunciaram os seus irmãos e trouxeram seus irmãos para a presença de Jesus. Quantas coisas extraordinárias aconteceram aqui, mas eu chamo a sua atenção. Tudo isso foi possível, claro, dentro do propósito de Deus, mas tudo isso só foi possível porque João Batista apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Meus queridos irmãos, esta mensagem de João Batista, esse anúncio de João Batista, precisa ser levado adiante. João Batista não está mais entre nós, e nós aqui no mundo, como Igreja de Cristo, assumimos esse papel de João Batista, assumimos essa missão de João Batista, e nós temos esse dever agora, como Igreja de Cristo, de dizer para aqueles que estão à nossa volta: eis o Cordeiro de Deus. Como Igreja de Cristo, nós temos esta missão. Como cristãos, individualmente, cada um de nós temos este dever de apontar para Cristo. E esse é o primeiro ensinamento que eu quero destacar desse texto para os irmãos, meus queridos irmãos e irmãs, dizendo para vocês que, como Igreja de Cristo, nós devemos anunciar o Cordeiro de Deus. Porque, como Igreja de Cristo, o testemunho meu e seu, o testemunho da igreja, o nosso testemunho, deve apontar para quem? Para o Cordeiro de Deus. O testemunho da igreja, o testemunho dos cristãos, devem apontar para a igreja, assim como o testemunho de João apontou para Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus. Nós hoje no mundo, como Igreja de Cristo, como cristãos, como seguidores de Cristo que nós somos, o nosso testemunho deve apontar para Cristo também. Foi isso que João Batista fez. Quando Jesus passou adiante deles, ele apontou, chamando a atenção dos discípulos: ali vai o Cordeiro de Deus, ele está entre nós, ele é o Messias, ele veio para nos salvar. O testemunho da igreja deve apontar para Cristo. O testemunho do cristão deve apontar para Cristo. Mas, queridos irmãos, infelizmente, lamentavelmente, nós podemos dizer que muitas vezes o testemunho da igreja cristã não tem sido apontado para Cristo. O testemunho de muitos evangélicos não tem sido apontado para o Cordeiro de Deus. Através de igrejas, de evangélicos, Cristo não tem sido anunciado. Porque muitas vezes, como Igreja de Cristo na terra, nós caímos na tentação de querer chamar a atenção do mundo, não para Cristo, mas para nós mesmos. Não para Cristo, mas para a nossa própria instituição, a Igreja Evangélica na terra. Mas o nosso chamado, a nossa missão não é essa. Nós não vivemos como cristãos no mundo para que o nosso nome seja exaltado, para que a nossa igreja se torne conhecida como um fim em si mesmo. Mas tanto a igreja como organização, quanto nós como cristãos, nós temos um dever: testemunhar de Cristo. Fazer Cristo conhecido para que Ele seja glorificado neste mundo. Para que o mundo saiba que existe o Deus encarnado. Para que o mundo saiba quem é Jesus Cristo, Senhor da terra e do céu. Meus irmãos, se a igreja não fizer isso, se a igreja não mostrar para o mundo quem é Jesus Cristo e o seu poder,
quem mais fará? Se eu não fizer isso como cristão que eu sou, discípulo de Cristo Jesus, de quem eu posso esperar que isso será feito? Nós somos chamados para isso. Lembra quando você diz assim: eu vivo para a glória de Deus? A minha vida é para a glória de Deus. Eu devo fazer tudo para a glória de Deus. Esse é o nosso chamado, essa deve ser a nossa missão. Viver para a glória de Deus. O que isso significa na prática, irmãos? Na prática significa que o nosso viver, a nossa conduta, o nosso dia a dia deve chamar a atenção das pessoas não para a minha realidade, não para a minha exaltação, mas deve apontar para Cristo. E nisso é interessante, o presbítero Daniel orou aqui, eu gostei da oração dele e chamou a atenção porque teve a ver com a mensagem aqui. João Batista foi fiel. Ele cumpriu o seu chamado. Ele rejeitou a glória. Ele teve a oportunidade de ser tratado como o Messias, se bem que naquela circunstância, diante dos homens, não haveria nenhuma vantagem, porque eles estavam buscando perseguir o Messias. Mas João Batista passou por ser confundido com o Messias. E questionam a ele: quem é você? E ele afirma: não sou o Messias. E ele diz que aquele que vem depois dele é maior do que ele. E ele declara: aquele que vem depois de mim, não sou digno de desatar-lhes a correia dos seus pés, não sou digno de ser servo dele, escravo dele. João Batista, com seu testemunho, aponta para o Cordeiro, para a glória do Cordeiro, para a glória do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele não caiu na tentação de buscar a exaltação pessoal. Como arauto do rei, eu preciso ser respeitado, eu preciso ser divulgado, conhecido no mundo e preciso ser reconhecido. Muitas vezes nós queremos isso. Somos apenas servos. E quem deve ser exaltado e glorificado é o Senhor a quem nós servimos. Este que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, em primeiro lugar, meus queridos irmãos, quando nós olhamos para esse texto e para o testemunho de João, eis o Cordeiro de Deus, esse texto nos chama e nos responsabiliza da nossa missão neste mundo. Como filhos de Deus, nós fomos chamados para glorificar a Deus, apontando com o nosso viver, com o nosso testemunho para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que o nome dele seja exaltado, conhecido e reconhecido neste mundo para a sua própria glória. Há uma segunda lição que eu quero compartilhar com os irmãos ainda. Por que a igreja precisa testemunhar assim, anunciar: eis o Cordeiro de Deus, além da exaltação do próprio Cristo, para que outros que foram escolhidos por Deus sejam alcançados. Nós precisamos testemunhar de Cristo no mundo para que aqueles que buscam a Cristo o encontrem. João Batista, ele veio com a missão de preparar o caminho, percebe? Lembra-se disso? A voz do que clama no deserto. Ele veio preparar o caminho para que Cristo fosse recebido. A igreja tem a missão de preparar este caminho para aqueles que buscam conhecer a Cristo Jesus neste mundo aqui. E quando o testemunho da igreja, quando o testemunho dos cristãos não é um testemunho fiel, esse testemunho não se constitui numa preparação do caminho, mas esse testemunho se constitui numa barreira no caminho para aqueles que buscam conhecer a Cristo Jesus. Por isso, irmãos, nós precisamos tomar cuidado nesse sentido, entendendo que quando e como igreja de Cristo, nós temos a missão de testemunhar para que aqueles que buscam a Cristo o alcance, o conheça, através de mim, através da minha vida, através da sua vida, através dessa igreja que aqui congrega e pela maneira como essa igreja adora ao Senhor. Outros que Ele já escolheu para salvar, seja conhecido. Outros que Ele já escolheu para terem os seus pecados perdoados,
sejam alcançados, porque este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que João Batista aponta para Jesus, e o texto diz que estes dois, André e João, eles seguem a Jesus Cristo. Eles já estavam à procura do Messias. Irmãos, tem muitas pessoas neste mundo que elas andam em busca de conhecer o Senhor. Elas têm esse desejo genuíno. Aqui estão dois homens que têm o desejo genuíno de conhecer o Senhor. E não tenha dúvida nenhuma de que esse desejo genuíno, ele é promovido, ele é produzido não pelo homem, mas pelo Espírito de Deus. E aqueles a quem Deus escolheu para perdoar os seus pecados neste mundo, estes também estão sendo guiados pelo Espírito Santo para chegar à igreja de Cristo. Para chegar a Cristo por meio da sua igreja, para chegar a Cristo por meio dos seus discípulos, por meio da minha vida e da sua vida também aqui. Portanto, não tenha dúvida de que muitos neste mundo estão também, assim como André e João, procurando por Cristo Jesus. E Deus quer usar a nossa igreja, Deus quer usar a sua igreja neste mundo, Deus quer usar a sua vida. Este é o meio ordinário de Deus para alcançar outros eleitos dele, através do seu testemunho, através do nosso testemunho como igreja. Assim como você e eu tivemos os nossos pecados perdoados, eles também possam ter. Então guarde essa segunda lição na sua mente. O testemunho da igreja, o seu testemunho, não é apenas para exaltar a Cristo, exaltar o próprio Deus, mas é também como um meio, um instrumento para que aqueles que procuram a Cristo sejam alcançados por Cristo por meio da sua vida, por meio do seu compromisso com Deus. João Batista foi fiel ao Senhor e o seu viver não chamava atenção para ele mesmo, o seu testemunho não chamava atenção para a sua própria exaltação, mas para Cristo. Que assim seja o viver de vocês, nosso viver, o viver ou a existência desta igreja, seja uma luz que aponta para o luzeiro maior, que é Cristo Jesus. Que o seu testemunho amanhã, por onde você for, possa estar apontando para Cristo Jesus. Que você, no seu relacionamento com as pessoas à sua volta, possa chamar a atenção dela para a realidade de que Jesus existe e somente Ele pode perdoar pecados. Que o seu viver e o nosso viver seja um viver fiel, à semelhança do de João Batista, como mensageiros de Cristo nesse mundo, porque o conhecemos e o amamos e queremos que outros também tenham esse mesmo privilégio. Sabe, queridos, eu tenho orado assim a Deus, na sua misericórdia e na sua bondade, por aqueles que não foram salvos ainda, aqueles que estão próximos de nós, e que nós desejamos incansavelmente que eles também sejam livrados da condenação eterna do inferno. E eu digo assim para o Senhor: tem misericórdia da vida de fulano, cicrano, beltrano, e que o Senhor o alcance e o salve, assim como o Senhor fez comigo. Que o Senhor perdoe os seus pecados, assim como o Senhor perdoou os meus pecados também. Que o Senhor tenha misericórdia da vida dele e que o Senhor use a nossa vida para que eles possam conhecer o Senhor, ser alcançados pela tua graça, pelo teu evangelho. Queridos, esse é um motivo nobre. Este é o motivo cristão pelo qual nós devemos viver neste mundo aqui, servindo as pessoas à nossa volta como testemunhas de Cristo, para que eles tenham também a oportunidade de, através do seu testemunho, do seu conhecimento, conhecerem também o Senhor, conhecerem o Cordeiro de Deus e terem a alegria de terem também os seus pecados perdoados. Nós temos um prazer indescritível de estar na presença do Senhor.
Esses discípulos de Jesus, André e João, e depois os seus irmãos também, eles tiveram essa alegria de estar na presença do Senhor. Como é que nós podemos estar na presença do Senhor hoje, já que Ele não está pessoalmente aqui, pastor? Através da sua palavra. Porque aqui está a palavra encarnada de Deus, o verbo de Deus, como nós cantamos. E assim como estes, nós também temos a alegria de nos achegar aos pés do Senhor e desfrutar da sua maravilhosa presença, da pessoa do Senhor, por meio da sua palavra, que Ele fala conosco, e nos deleitarmos, assim como Maria se aquedou aos pés do Senhor, se aquietou aos pés do Senhor, se deleitou aos pés do Senhor, ouvindo a sua maravilhosa palavra. Assim como Estevão no último dia, ao ser pedrejado, ele olha e tem aquela visão gloriosa do céu aberto e o Cordeiro que tira o pecado do mundo, aguardando a sua chegada. Nós temos o mesmo privilégio, irmãos. E é esse privilégio, é essa alegria, é esse prazer que nós devemos desejar que outros também tenham. E como Deus vai fazer isso? Usando o seu testemunho, usando a sua vida, como Ele usou o testemunho de João Batista. Que você seja um mensageiro fiel, que você seja um cristão fiel, que você não dê um mau testemunho, que você e eu não sejamos uma pedra de tropeço, um impedimento para aqueles que estão tateando, como diz a palavra, no escuro. Nós somos a luz. Que você e eu e essa igreja seja esse farol. O farol na praia é o norte seguro para os navios na tempestade não se perderem. Muitas pessoas estão na tempestade do pecado, da escravidão, da maldade neste mundo. E cada um dos cristãos, dos filhos de Deus, são como que luzeiros no mundo. Zele pelo seu testemunho. Igreja de Cristo aqui reunida, para que aqueles que andam buscando genuinamente conhecer Jesus, eles tenham a alegria de conhecer você e saber que você o levará para Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. E por que você fará isso? Em último lugar, irmãos, como igreja de Cristo, nós precisamos anunciar esta mensagem de João, levando adiante, eis o Cordeiro de Deus, para, em último lugar, essas pessoas terem a mesma experiência que estes tiveram e que nós também tivemos, terem as suas vidas totalmente transformadas, radicalmente transformadas. É isso que acontece com aqueles que se encontram ou são alcançados pelo Cordeiro de Deus. Há uma transformação radical, há uma libertação plena. Suas vidas são transformadas e marcadas por essa transformação. Por isso que eu já destaquei para os irmãos, João não esqueceu aquele dia. Você se lembra do dia da sua conversão? Muitos se lembram do dia da sua conversão como se fosse hoje. Foi tão marcante a experiência do encontro com Cristo Jesus que é impossível de esquecer. Outros nasceram na igreja, no meio evangélico, e não foi aquela experiência marcante, mas outros estavam no mundo e foram alcançados por outros João Batistas e tiveram esse encontro marcante, radical, e assim como João, inesquecível do dia e da hora em que encontraram-se com o Senhor. Por quê? Porque aquele encontro diante do Cordeiro de Deus foi suficiente para transformar as suas vidas. E é por isso que a Igreja de Cristo hoje, nós cristãos, precisamos levar essa mensagem adiante também. O verso 39 diz que eles ficaram com ele aquele dia. Era por volta da hora 10ª, às 4 da tarde. Aquele dia mudou a vida deles por conta do encontro com o Senhor Jesus Cristo. E essa transformação fica evidente nas palavras de Jesus quando ele disse para Pedro: Tu és Simão e você será chamado Cefas ou Pedro. A transformação que iria acontecer e já estava acontecendo
ali a partir daquele encontro, mas Jesus iria usar a vida de Pedro extraordinariamente, a ponto dele ter sido escolhido para ser o líder dos apóstolos de Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que é suficiente para perdoar pecados. E você sabe disso porque você já teve os seus pecados perdoados. Você goza disso, você desfruta desse privilégio. E só o Cordeiro de Deus pode fazer isso. Você já parou para pensar que ninguém mais além de Jesus pode perdoar pecados? Ninguém mais além de Jesus é suficiente para que Deus perdoe os teus pecados. Ninguém mais. Porque o teu pecado e o meu pecado ofende diretamente a Deus e os nossos pecados carecem do perdão de Deus. É por isso que Paulo vai dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da graça de Deus. Sem esta graça, sem o Cordeiro, estão condenados à separação eterna de Deus, ao sofrimento eterno, aquilo que a Bíblia chama de inferno. Inferno. Portanto, meus irmãos, diante desse texto tão lindo, diante desse testemunho tão belo de João Batista, nós podemos aprender essas 3 lições aqui nesta noite e podemos zelar ainda mais pelo nosso testemunho como Igreja de Cristo e como servos de Cristo individualmente. Entendendo que como igreja nós devemos apontar com o nosso testemunho para o Cordeiro de Deus. E como crentes individuais da mesma forma. Por quê? Porque em primeiro lugar, com o seu testemunho, você glorifica a Cristo Jesus, a Deus. Não é a sua autoexaltação. Nós somos chamados para glorificar a Deus com o nosso viver. E o mundo precisa ver isso na vida dos crentes. Ver que os crentes vivem para glorificar a Deus. Não para a sua própria glória, sendo pessoas egoístas e, acima de tudo, orgulhosas, como são a maioria daqueles que não têm a Deus. Porque vivem como se deuses fossem no mundo. Mas em segundo lugar, a mensagem, o testemunho da igreja hoje, e meu e seu como cristão, deve apontar para o Cordeiro de Deus, para que aqueles que buscam a Cristo, ainda que estejam tateando no escuro, possam encontrar você como luz de Deus e ser usado por Deus, para que eles alcancem a esse Cordeiro, ou sejam alcançados por Ele. E receba de Cristo também esse convite: venham, entrem na minha casa, eu irei receber vocês. Que privilégio, que alegria ser recebido pelo Cordeiro de Deus. E em último lugar, irmãos, o nosso testemunho deve apontar para Cristo como Cordeiro de Deus, para que pecadores tenham seus pecados perdoados, para que pecadores como eu e você tenham também as suas vidas radicalmente transformadas e, finalmente, sejam pessoas salvas, que estão no mundo, mas não são mais do mundo, que vivem no mundo, mas pertencem ao reino de Deus, como eu e como você também. O que implica essa mensagem? Qual é o grande chamado, então? Para que eu e você, como Igreja de Cristo no mundo, nós sejamos fiéis ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, a exemplo também de João Batista e tantos outros servos de Deus que viveram neste mundo, servindo ao Senhor com toda fidelidade, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Que o seu viver amanhã, onde você for, possa estar dizendo bem alto, ainda que com 100 palavras, mas tendo a oportunidade que seja com palavras, dizendo para as pessoas: eis o Cordeiro de Deus. Que você, tendo a oportunidade, você abrace essa oportunidade e diga para as pessoas: eis o Cordeiro de Deus. Essa semana eu tive a oportunidade, me permita contar essa experiência, de conversando com alguém. E no Brasil nós temos muito disso, né? Muitas pessoas, a maioria das pessoas,
elas não têm um desconhecimento do Evangelho, da Bíblia. E elas falam, e elas querem até ensinar muitas vezes. Estou falando de pessoas que não estão na igreja, não são convertidas, mas que têm um contato com as Escrituras e acham que conhecem as Escrituras, mas não vivem de acordo com as Escrituras. Eu encontrei uma pessoa assim essa semana e ela começou a falar para mim de vários versículos, de vários textos bíblicos e da sua própria experiência, mas a sua experiência não condizia com o padrão de vida dos servos do Cordeiro de Cristo. Então, para concluir a conversa, eu disse para ele: existe uma única forma da pessoa ser de fato feliz neste mundo aqui. Só existe um que pode tornar uma pessoa feliz. Porque ele estava falando do dinheiro que dava felicidade, dos prazeres carnais sexuais que davam felicidade, e já tinha citado para mim vários textos bíblicos desde o Antigo Testamento. E se você conversa com alguém assim, você acha que está falando com um irmão em Cristo. Mas o testemunho dele vai na contramão do testemunho seu e meu, que deve ser, e do de João Batista também. Então, era alguém que, no final das contas, disse: olha, eu agora é que vivo feliz. Eu já tive 4 mulheres, já me separei das 4 e eu resolvi não casar mais. E eu hoje tenho felicidade e prazer, porque hoje eu vivo com 3 mulheres e desfruto sexualmente de 3 mulheres. Como alguém que conhece a palavra pode viver assim? Aí eu disse para ele: olha, só existe um que pode realmente trazer felicidade para você. Não é o dinheiro, não é o prazer sexual, é Jesus Cristo. Mas tem um detalhe: você precisa viver de acordo com as regras dele. E você sabe que a vida que você está vivendo agora não está de acordo com as regras do Cordeiro de Deus. Que o seu testemunho, que o nosso testemunho, irmãos, não apenas verbalizado, mas vivido, praticado, possa apontar para o Cordeiro de Deus, para a sua própria glória, para que outros o encontrem e para que muitos sejam salvos, como nós também fomos. Louvado seja o nosso Deus. Amém.